Seja vista como a palavra sagrada de Deus, um documento histórico importantíssimo ou uma obra-prima da literatura, uma coisa é certa: é impossível negar o poder da Bíblia. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nesse que é o livro mais influente já escrito, um conjunto de textos que moldou civilizações, inspirou arte por toda parte e, claro, continua gerando debates acalorados até hoje. Então, qual é o nosso roteiro para hoje? Primeiro, vamos ter uma noção da escala absurda da influência da Bíblia. Depois, vamos descobrir por que chamar a Bíblia de um livro, na verdade, não está certo. A gente vai seguir a jornada incrível desses textos, desde as histórias contadas de boca em boca até o papel, entender por que existem tantas Bíblias diferentes por aí e, por fim, encarar o seu legado, que é bem complexo e muitas vezes controversal. Para a gente começar a entender o peso da Bíblia, a gente precisa falar de números, de escala. E olha, quando eu digo escala, é uma coisa de proporções gigantescas. Para se ter uma ideia, a estimativa é de mais de 5 bilhões de cópias vendidas no mundo. 5 bilhões. Com esse número, a Bíblia não é só o livro mais vendido da história. Ela está, assim, em uma categoria totalmente à parte. Nenhum outro livro sequer chega perto. E, claro, esse alcance todo resultou numa influência sem paralelos. A Bíblia ajudou a moldar a cultura global de maneiras muito profundas, influenciando tudo, das nossas leis à nossa arte, especialmente aqui no Ocidente. E aí vem a grande pergunta, né? Afinal, o que é esse livro? Bom, a resposta é bem mais complexa do que parece e, curiosamente, a pista está escondida no próprio nome. Pois é, a resposta surpreendente para o que é a Bíblia está bem na nossa frente, na própria palavra Bíblia. Vamos dar uma olhada nisso? A palavra vem do grego ta Bíblia. E o detalhe crucial aqui é que isso não significa o livro, no singular. Significa os livros, no plural. Parece uma coisinha pequena, né? Mas essa diferença muda absolutamente tudo. Então, o jeito mais correto de pensar na Bíblia é como uma biblioteca, ou uma coleção. Não é um livro só, escrito do começo ao fim. É um conjunto de textos super variados, com histórias, leis, poesias, profecias, escritos por autores diferentes, em épocas diferentes, ao longo de séculos. Tá, mas como é que essa biblioteca foi montada? Definitivamente não foi do dia para a noite. Foi uma jornada longa, uma verdadeira saga que durou séculos. Dá só uma olhada nessa linha do tempo. A gente está falando de um processo de mais de 1000 anos. Tudo começou lá por 1200 a.C., com tradições orais, histórias e músicas passadas de pai para filho. Levou quase 1000 anos só para chegarmos às primeiras cópias escritas que a gente tem hoje, que são os manuscritos do Mar Morto. É uma jornada impressionante do som para o papel. E aqui vai um fato que muita gente não sabe. Nenhum dos manuscritos originais sobreviveu. Nenhum. Zero. Todas as Bíblias que temos hoje são baseadas em cópias de cópias, que foram cuidadosamente preservadas por escribas ao longo dos séculos. Essa história toda de compilação, de fazer cópias, também ajuda a explicar um fato que confunde bastante gente: o porquê de existirem diferentes Bíblias para diferentes religiões. A palavra-chave para entender isso é cânone. Pensa no cânone como a lista oficial de livros que uma religião aceita como sagrados e inspirados por Deus. E o ponto é, essa lista não é a mesma para todo mundo. E essa lista oficial varia bastante, como dá para ver. A Bíblia hebraica, usada no judaísmo, tem 24 livros. A protestante tem 66, a católica 73 e a ortodoxa oriental tem 76 ou até mais. A base é a mesma? Não exatamente, especialmente quando a gente fala do que os cristãos chamam de Antigo Testamento. E por que essa diferença? Resumindo uma longa história, tudo se resume a debates muito antigos. Uma tradução grega bem antiga, chamada Septuaginta, incluía uns textos a mais. Muitos séculos depois, na Reforma Protestante, os reformadores decidiram voltar aos textos hebraicos originais e acabaram tirando esses livros. Já as tradições católica e ortodoxa preferiram mantê-los. Agora vamos falar sobre o resultado de toda essa história, que é o legado imenso e, ao mesmo tempo, super complicado que essa biblioteca de livros deixou no mundo. A verdade é que a influência da Bíblia na nossa civilização é inegável, é gigantesca. Ensinamentos bíblicos serviram de base para conceitos de justiça, inspiraram a criação de hospitais e instituições de caridade e até levaram à fundação das primeiras universidades do mundo. Só que essa não é a história completa. Porque para cada ato de caridade, para cada obra de arte, também existe um lado sombrio.
em que a interpretação desses mesmos textos levou a consequências bem trágicas. Muitos críticos apontam para passagens que foram usadas ao longo da história para justificar atrocidades, para defender ações e ideias que, pelos nossos padrões de hoje, são consideradas imorais. É um lembrete forte de como a interpretação de um texto pode ter consequências profundas e às vezes bem destrutivas. E essa citação resume essa tensão perfeitamente. A Bíblia já foi fonte de grande verdade, bondade e beleza, mas também inspirou mentiras, maldade e feiura. É um conjunto de textos que, ao longo da história, parece ter inspirado tanto o melhor quanto o pior da humanidade. O que nos leva à questão final, e talvez a mais interessante de todas. Como pode uma coleção de textos tão antiga, tão complexa, cheia de debates, continuar sendo tão central no nosso mundo hoje? Talvez seja exatamente essa capacidade incrível de inspirar, de confortar, mas também de dividir e de provocar, que faz dela não apenas uma coleção de livros, mas uma força viva que continua pulsando na história da humanidade.